Glória a Deus. Leiamos a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem ou à mulher, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram o rio, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Prosseguimos 26 e 27, os versos. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem ou a uma mulher, insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A paz do Senhor, meus queridos, amados e distintos irmãos. Eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, e você está em mais uma oração do meio-dia. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, toca no sino lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, para o YouTube te avisar quando tiver novas orações. Amém? E compartilhe o link dessa oração com todos os seus contatos, em todas as suas redes sociais. Deixa seu comentário na descrição abaixo do vídeo ou pedido de oração, tá bom? Nós vamos orar, mas antes de orar, nós vamos meditar nessa palavra rema, que é uma palavra maravilhosa. Fala sobre as duas casas, ou os dois alicerces, as duas construções. Meu Deus, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. Os textos nos explicam o que é ser edificado sobre a rocha e sobre a areia. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós lemos Mateus capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27. Estou com a minha Bíblia aqui aberta, Essa passagem bíblica que nós lemos, como eu estava falando, fala de dois alicerces, de duas construções, de duas casas. Uma sobre a rocha, e sabemos que a rocha representa Jesus Cristo, não é assim? E a outra sobre a areia. A areia representa a religião vazia, sem Deus. Ou a areia representa alguém ou algo que não pode nos proporcionar segurança, salvação, vida eterna. Beleza? Ok? Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Ontem, dia 10, foi até comemorado o Dia dos Pais, Ontem, o nosso culto de adoração e homenagem também aos pais. Ontem eu falei sobre 2 segredos, a mensagem pregada, está gravada no nosso canal, esse canal do YouTube que você está ouvindo essa oração do meio-dia, está gravado como vídeo, primeiro vídeo de destaque, a mensagem de ontem. 2 segredos de Jesus Cristo para uma vida vitoriosa, para nós termos uma vida vitoriosa. E os 2 segredos encontram-se no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. O primeiro passo é escutar. Escutar é diferente de ouvir. Porque tem gente que ouve por ouvir. Aquele ditado, ouve com o ouvido e sai no outro ouvido. Isso vale também até no mundo secular. A pessoa está na faculdade, a pessoa está numa sala de aula, estudando, não tem interesse pelaquela matéria, seja matemática, português. Às vezes, a pessoa tá por obediência aos pais na sala de aula, mas não é estudioso, não tem uma mente, um propósito mental de estudar, de aprender. Então ela não escuta as palavras da professora ou do professor. Ela ouve, ele ouve. Num vídeo sai no outro, não está entendendo nada do que está ouvindo, porque não está escutando. Então escutar é diferente. Escutar é quando você ouve com atenção, ouve com um senso de interesse para ter compreensão. Ouve porque você tem um objetivo, entender o que está ouvindo
para então aplicar em sua vida diária, colocar em prática. Se for um assunto português, matemática, na sala de aula ou numa faculdade, a matéria ali que está ensinando, quando você escuta, que é ouvir com atenção, é ouvir com interesse, quando você escuta, é ouvir com entendimento, você está escutando ali, está entendendo. Agora você vai colocar em prática ali, vai fazer tudo certinho, como você escutou a professora, o professor, e aí você vai tirar uma boa nota, vai ser aprovado. No mundo espiritual também é assim. Quando nós escutamos as palavras de Jesus, ou seja, ouvimos com atenção, ouvimos com interesse, ouvimos com compreensão, entendemos o que ouvimos. Então, o primeiro passo é escutar. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, então o primeiro passo é escutar as palavras de Cristo. Esse primeiro passo para ter uma vida vitoriosa. Aí vem o segundo passo. E as põe em prática. Eita glória! Segundo passo para ter uma vida vitoriosa é colocar em prática a palavra de Jesus. Primeiro passo, escutar, ouvir com atenção, com interesse. Segundo passo, colocar em prática. Praticar. Exemplo. Se a palavra de Deus diz, você tem que jejuar. Nem que seja 2 vezes, 3 vezes por semana, você tem que jejuar. Além de orar, você tem que jejuar. E a Bíblia diz que casca de demônio só sai com jejum e oração. Então, quando nós colocamos em prática, irmãos, jejuamos e oramos e jejuamos, aí o poder vem. Aí o Satanás cai por terra. Porque tem casca de demônio, tem situações, tem batalha espiritual que nós só podemos vencer quando nós oramos e jejuamos. Alguém entende aí? É assim o reino de Deus. É assim as coisas de Deus. Então Jesus falou, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, e as pratica, escuta, pratica, 2 passos. Assemelharam-ei a um homem prudente, a mulher prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando nós escutamos e praticamos, Deus nos compara como um homem prudente, como uma mulher prudente. E a nossa casa, a nossa vida, a nossa alma, a nossa pessoa está sendo edificada sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus. Então nós estamos, quando nós escutamos as palavras de Jesus e praticamos, nós estamos edificados em Cristo. A rocha é Jesus, né? Ou seja, nós estamos guardados por Jesus. Nós somos protegidos por Jesus. Nossa necessidade será suprida por Jesus. E nós somos salvos por Jesus. Entende? O segredo, os 2 segredos para ter uma vida vitoriosa: escutar as palavras de Jesus e praticar, colocar em prática. Aí diz o texto aqui, a gente leu, vai vir chuva, vai vir o vento, vai vir, né, os rios, a tempestade. Chuva, rio, vento, tempestade representa lutas, tribulação, lutas que até Deus manda para nós, deserto que Deus permite em nossas vidas, para poder fazer um banquete para nós no deserto, realizar milagre no deserto. Então, a chuva que Deus manda, os desertos, as lutas, a provação, e até os levantes do diabo, quando vem contra nós, as aflições, a angústia, nós vamos suportar. Nossa casa não vai cair, ou seja, eu não vou desviar, eu vou suportar, eu vou ficar firme com Jesus. Eu vou vencer os rios, a chuva, os desertos. Você vai vencer, mulher de Deus, homem de Deus. Por quê? Porque você escuta as palavras de Deus. E não só escuta, você coloca em prática. Isso é tremendo, né? Mas tem aquelas pessoas, irmãos, que estão na igreja por estar, que vai na igreja por ir, mas não escuta as palavras de Deus, só ouve. Entra no vídeo e sai no outro. Então essas pessoas que só ouvem, mas não escuta, não coloca em prática, tipo, Deus manda jejuar e orar, não jejua, não ora, manda ter uma vida diária de leitura da palavra, não lê, manda perdoar, não perdoa, manda ser um fiel dizimista, ofertante, não é fiel dizimista, ofertante. Ou seja, está na igreja por estar, para cantar, para tocar, para agradar o pai, a mãe, para agradar o pastor, está na igreja por interesse de prosperidade, para ter prosperidade interesseira, ou interesseiro, algum interesse econômico, ou de ser livre do mal, está na igreja por estar, mas não ouve, não pratica. Então essa pessoa mais tarde, mais cedo, vai vir os rios, as chuvas, os ventos, e a casa dela vai cair, a casa dele vai cair. Por isso que você vê muita gente desviada, até pastor, pastora, muita gente caindo, irmão. Às vezes cai em adultério, cai em prostituição, cai na bebida, cai no pecado. Por quê? Porque não escuta as palavras de Jesus, ou seja, não obedece, não põe em prática. A Bíblia manda vigiar, não quer vigiar. A Bíblia manda perdoar, não quer perdoar. Entendeu, meu irmão? Mas você, mulher de Deus, homem de Deus, que escuta e pratica, sua casa nunca vai cair, sempre vai estar de fé. De pé, porque você, homem de Deus, mulher de Deus, e eu também, Luiz Pocinoni, edificamos nossa casa sobre a rocha,
que é Jesus. Amém? Vamos orar? Falando isso, vamos entrar na oração do meio-dia. Pai amado e querido, santo e glorioso, obrigado por essa palavra rema. Obrigado por essa palavra gloriosa, maravilhosa e poderosa. Que essa palavra vem dos céus. Eita glória, muito obrigado, Jesus. Abençoe tua filha, abençoe teu filho, abençoe tua serva, abençoe teu servo, Jesus, com toda sorte de bênção. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Que essa ungida de Deus que está ouvindo essa oração, que esse ungido de Deus que está ouvindo essa oração, e eu como teu ungido, Luiz Posidônio, oh meu Deus, e a minha família, que obedece aos teus princípios bíblicos, a família dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, que obedece aos princípios bíblicos da palavra de Deus, que teme ao Senhor, que a minha família, a família dessa mulher de Deus, desse homem de Deus, espalhado por todo o Brasil e pelo mundo, seja abençoada agora, Senhor, seja abençoada agora, Jesus, pelo poder do sangue do teu nome, Jesus. Haja milagre, haja salvação, haja libertação para mim, para minha família, para essa ungida de Deus, para esse ungido de Deus e para a família dela, dele, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana. Pai, pelo poder do sangue, do nome de Jesus, para a glória de Deus. Só quem crê, diga amém, diga eu creio. Abençoe o projeto missionário Mão Amiga, a Igreja do Sertão. Levanta milhões e milhões de homens e mulheres, Senhor, por favor, para ajudar, Senhor, esse projeto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esse projeto. Que através desse QR Code aí na tela, que as pessoas venham ser tocadas por Deus, dirigidas por Deus para copiar o QR Code e ajudar com a mão amiga, R$5, 2 mãos, 10. Quantas mãos se eu tocar nos corações dela ou deles, porque é o Senhor quem trabalha. Abençoe esse projeto missionário Mão Amiga, Senhor. Traz recursos para terminar os acabamentos, para fazer o que tem de fazer, terminar os acabamentos, Senhor, rebocar, etc, etc. Abençoe o meu projeto de oração 24 horas no ar, torre de oração, que é grupo, 6 grupos de 4, 24 pessoas, 24 horas no ar em grupos, revezando, Senhor, orando. Pai, que saia do abstrato e venha para a prática esse projeto, pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Abençoe todos os projetos dos teus filhos e filhas, todas as nações da terra, Ucrânia, Rússia, haja paz em Jerusalém, haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, Israel, em nome de Jesus. Abençoe nosso Brasil, Estados Unidos, que haja compreensão de ambos os presidentes, que haja, meu Deus, renovação de aliança, paz, em nome de Jesus. Nossos vizinhos, meus vizinhos, os vizinhos dessa mulher de Deus, esse homem de Deus, seja grandemente abençoado, Senhor, abençoado, abençoado pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Deus, nós oramos agora por todos os nossos sonhos e projetos, que seja realizado pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diga amém. Diga, eu tomo posse do meu milagre, da minha salvação e da salvação da minha família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo assim seja. Esteja com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita glória, meu WhatsApp é 71 DDD Salvador, Bahia, 71999460610. Você falar comigo pelo WhatsApp. Deus abençoe, povo de Deus, a paz do Senhor. Se inscreve no canal que não é inscrito. Manda essa oração para todos os seus contatos em todas as suas redes sociais. A paz do Senhor, povo eleito, povo escolhido por Deus. Pai do Senhor Jesus, até a próxima oração do meio-dia, querendo Deus, eu sei que Ele quer. Oh, glória a Deus.